Olá, pessoas de Floripa, aqui é Jessie. Olá, convertedores de cafeína e código, aqui é a Ana. Como programador, a maior parte da sua vida profissional você trabalhará em equipe. Nesse cenário, sistemas de controle de versão se tornam essenciais para que todos possam manter seus códigos sincronizados, ou seja, todos no mesmo ponto. Hoje vamos falar de nossos amigos Git, SVN, TFS, Source Control. E o Miro solta a vinheta! Você está ouvindo Pode Programar, porque nós podemos. Então, pessoas, o que são sistemas de controle de versão? O que é que são sistemas de controle de versão, Jessie? Então, é aquela ferramenta que a gente usa todo dia, pelo menos eu uso, pra tentar botar ordem na casa. Ah, aquelas tabelas de Excel que você vai anotando. Isso, a gente vai anotando. Mexi na linha X, na página Y. Não. Meu coração até dói com isso. É uma ferramenta. Olha, não duvido que tenha gente que use isso ainda, mas tudo bem. Nunca usei, mas não duvido. É uma ferramenta, um software, basicamente, que é feito para gerenciar o desenvolvimento de software. Do mesmo jeito que existe desenvolvimento, gerenciamento de equipe, gerenciamento de a parte de análise, né, de fluxogramas e tal. Você tem a parte de gerenciamento do código. E para fazer esse gerenciamento, a gente usa esses softwares de controle de versão. Entendi. Então, com isso, vai permitir que mais de um desenvolvedor consiga trabalhar no mesmo código ao mesmo tempo. Exatamente. E assim, todos eles vão ficar no mesmo ponto, ou pelo menos no mesmo ponto que deveria, né? Porque você pode ter uma equipe, vamos imaginar uma equipe maior, trabalhando numa versão, tipo, numa filtering, enquanto outra equipe está trabalhando em outra. Eles não estão no mesmo ponto do código, mas em algum momento, esse código vai se unir, e aí você vai ter duas ferramentas feitas por equipes distintas, unidas no mesmo código. Interessante. E isso integra as pessoas, você consegue armazenar tudo no mesmo lugar e as pessoas fisicamente elas não precisam estar trabalhando no mesmo lugar. Exatamente, esse é mais um ponto. Porque assim, você tem um repositório central onde todas essas alterações vão estar armazenadas, né? E essas equipes podem estar distantes ou podem estar um do lado da outra, tanto faz. Mas assim, é importante frisar que não é porque as pessoas estão trabalhando lado a lado que elas não precisam de um sistema de controle de versão. E também é bom frisar que não é porque você trabalha sozinho que você não precisa de um sistema de controle de versão. Bem importante lembrar isso. Isso é super importante que a gente precisa de backup, a gente precisa de um bom armazenamento, a gente vai precisar de controlar as versões que estamos trabalhando para a gente gerenciar as versões mais estáveis, as melhorias, gerenciar os tratamentos de bugs e tal, né? Porque assim, como você vai ter um histórico de tudo que você fez, você consegue ver, eu fiz tal coisa nesse arquivo dia 10 de abril, beleza. E hoje eu tô fazendo alteração Y, mas e se der um problema e tal, se você precisar voltar, com o gerenciamento de controle você consegue. Então você volta para aquele momento dia 10 de abril e aí você tem, né, você sabe tudo que você fez. Então não tem como... E também, além disso, você tem um histórico de quem fez. Então imagina, você tem uma equipe de 20 pessoas trabalhando naquele código. Quem que fez a cagada? Não dá pra, né? Não dá pra se esconder. Esse que é o bom, porque você fica lá marcadinho qual foi o usuário que fez. Exatamente. Se você olha aquele código e pensa, acho que foi a Ana que fez. Será que foi? Olha, foi mesmo. Mas assim, eu acho interessante salientar que isso é bom pra gente ter o controle, porém também não é ficar também um caça às bruxas, né? Não. As pessoas se integrarem, conhecerem o que eles estão fazendo, pra não subir cagada e cagar com todo o código. Então... Eu tô imaginando uma pessoa que, tipo, tá começando agora, não sabe direito o que é programar, e tá ouvindo a gente falar de sistema de controle de versão. Deve estar bem perdido, né? Mas a gente vai explicar melhor, calma. Não, calma. E pra quem também já aí tá de longa data de estrada, às vezes não conhece só, já trabalhou só com um sistema, e às vezes a gente vai dar uma explicadinha aqui como que funciona alguns tipos de controle de versão e tal. Vai ser legal. Então,
vamos aos motivos para que você... A importância da utilização de um sistema de controle de versão, além do que a gente já falou. Por que é importante, Jess? Boa pergunta, né? Então, por quê? Trabalho colaborativo, como a gente já falou anteriormente. Então, você pode trabalhar em equipe sem ter, né, preocupação. Quer dizer, vai dar problema, gente. Eu vou dizer, vai dar problema. O mundo não é cor-de-rosa, vai dar problema. Mas vai dar bem menos problema do que não sem ter controle nada. de versão, o problema é sem muito controle de maior, versão, muito. não dá. Simplesmente não dá. Esse é o ponto. Não dá pra trabalhar em colaborativo. Não dá. Não dá. Outra importância. Histórico de alterações, como a gente falou antes. Você sabe quem foi o culpado. Não só isso, né? Mas poder ver o que foi feito, por que foi feito. E também nós vamos ver ali que vai ter uma integração das modificações, né? Como falamos do histórico das alterações, vamos conseguir integrar tudo no mesmo lugar. Aí a gente depois vai falar o esqueminha que é feito essa integração, né? Das modificações. Como eu falei ali, tem um grupo trabalhando numa filtry, outro grupo em outra. Em um certo momento, esse código se integra. A gente consegue também reverter, né, o código, como você falou, você salientou que a gente pode voltar a determinado ponto e gerar uma versão estável a partir daquele ponto. Bem útil, devo dizer. Outra coisa bem legal que todos vão ter um resultado final comum. Uma release. Imagina lá a padaria do seu José, que cada ele quer um formulário de contato e uma tela de endereço. Então, uma equipe faz uma coisa e a outra faz outra. No final, você tem um resultado comum, que é uma release, né? Uma versão estável com essas duas ferramentas. E com isso, nós vamos ter um ganho de produtividade, porque a gente não precisa estar todos atuando ao mesmo tempo e nem fisicamente no mesmo ambiente. Você pode conseguir recrutar diversas pessoas de diversos pontos do mundo, desde que tenham internet, para se integrarem, e com isso você tem um ganho de produtividade. A Ana pode falar melhor sobre isso, né? De quê? Você não tá trabalhando num sistema que tem várias versões no mundo inteiro? É verdade. E tem equipes trabalhando em países diferentes no Nossa, mesmo projeto. Deixa eu te lembrar do seu trabalho. Ai, gente, não. O pior disso tudo é quando a gente tem que trabalhar no fuso horário do cliente. Então, assim, às vezes você sai do seu serviço 5, 6 horas da tarde, da noite, e aí no dia seguinte você tem que voltar a trabalhar 3 horas da manhã, porque lá não é 3 horas da manhã, lá é outro horário e você tem que estar ali junto com o usuário, conversando. Ai, meu Deus. Vou chorar. Então vamos falar agora de conceitos básicos pra quem tá tipo, meu Deus, o que elas estão falando? Elas estão loucas. A gente falou de programação orientada a objeto, gente. Isso aqui tá tranquilo. Vamos lá. Meu filho, a gente conseguiu falar de programação orientada a objeto. Uma pessoa já deu feedback pra gente falando que conseguiu fazer a prova e conseguiu tirar a nota. Isso aqui né? a gente apresenta assim, de olho fechado. Então, vamos lá. Um dos conceitos principal é repositórios. Quando você trabalha com controle de versão, você tem repositório. Ou seja, é onde fica armazenado o teu projeto. Fica o código. Onde é o cérebro do projeto. Onde todo o seu código tá lá. Pode ser que aquela pessoa X lá, ela vai só ver um pedaço do código, outra pessoa vai ver os pedaços do código, mas o repositório é onde tá todo o código. Todo o histórico e tudo que envolve aquele projeto. Sabe o que eu acho bacana do repositório? Porque, por exemplo, lá no sistema que eu trabalho, a gente coloca documentos que toda equipe no mundo inteiro pode recorrer a esses documentos para conseguir, por exemplo, conversar. A gente conversar entre a gente, escolhemos uma língua padrão. Tem lugares aí que usa por padrão o inglês. Então, assim, toda documentação, tudo que eu vou escrever, escreve em inglês. Então, assim, a gente adotou uma língua lá. Estou aprendendo, não é inglês. Espanhol. Tô rebolando lá pra aprender espanhol. Tá falando olá, que tal? Eu admito que eu sou a derrota em espanhol. Oh, meu Deus do céu. Mas a gente coloca toda a documentação, tudo que precisa nesse repositório, fora do código, porque você tem essa possibilidade. É muito bom. Uma coisa que a gente tá falando aqui focada em código, né? Programação, mas você pode usar sistemas de controle de versão pra, sei lá, fazer seu TCC. Sim. Né? Você pode usar pra fazer... Você pode fazer também os documentos de análise. Você faz uma versão 1. Hoje, sistemas de controle de versão, acho que eles ainda não são tão simples de usar por pessoas leigas, né?
né? Então, acaba ficando muito na área de TI, né? Eu vi muita gente de TI fazendo TCC e botando no Git ou no SVN, ou assim vai. Mas, imagina sei lá, o Drive, eu acho que tem essas opções, ou o Dropbox, que se você faz uma alteração no arquivo, ele te mostra uma versão anterior, se quiser voltar. Google Drive tem isso. Então é um pouco parecido com isso, sim, nesse sentido, né? Depois disso, a gente o conceito de commit. Quando a gente vai commitar um código, quer dizer que nós vamos enviar para esse repositório. Ou seja, eu tô lá trabalhando no meu código. Eu vou, executo. É óbvio que antes de eu dar commit, gente, por favor, eu fiz lá as alterações. Eu quero subir o código. Mas só que tem outras pessoas que podem estar mexendo nesse código. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar, ir lá, baixar a última versão daquele código que ele pode ter sido alterado. Testo para ver se tá tudo funcionando, se não deu erro, se não deu nada. Beleza, tá tudo ok. Subo o código, eu dou commit, aí commit no Git, e o que eu uso as tecnologias Microsoft, né, que é o SourceSafe ou TFS, que é chamado de Team Foundation Server, que nele a gente tem lá, quando a gente vai baixar a última versão do código, tá lá escrito Get Latest Version, e quando você vai subir, você dá um check-in. E quando você vai pegar o código pra você, que você vai travar aquele código, você faz checkout dele. E aí você pega ele pra você, e aí pelo menos no TFS, ele vai ter aí você vai ter a possibilidade de bloquear aquele código e ninguém pode alterar. Mas isso também é tudo configurado. No caso do Git, né, que é o que eu tenho mais experiência, o commit é quando você vai lá, né, faz as suas alterações, coloca ele dizendo assim, eu vou enviar isso. Só que você não enviou ainda. Quando você dá o commit, você só cria um log da sua alteração e fica só na sua máquina. Para você enviar ele pro repositório, você tem que dar um push e um pull. Então, eu lembro disso quando eu já trabalhei com no caso do Git, é assim que funciona. O SVN, se eu não me engano, quando você dá o commit, porque já faz muito tempo que eu não trabalho com ele, o commit, ele já vai pro repositório. Sim. Não tem esse intermediário, né? Aí você precisa fazer isso. Como boa prática, você dá um get, pega tudo, faz as alterações que você vai fazer, que precisam ser feitas, ou seja, às vezes alguém mexeu no código na mesma linha que você mexeu. Então, para você movimentar aquele código ali e acertar, né, tudo no lugar. No caso do Git, ele nem deixa você enviar o código se tiver algo mais recente no repositório. Então, você primeiro tem que baixar as alterações para depois poder enviar. Ele não deixa. Tem uma configuração do TFS que eu usava ela hoje, como eu tô começando a trabalhar nesse cliente tem pouco tempo, então eu não lembrei de marcar essa opção. Então, lá é assim, toda vez que você vai abrir o TFS, aí ele já baixa a última versão. A Ana, ela parece um pouco garota de programa, né? A cada episódio, ela tá atendendo um cliente novo. Bem, vamos lá. Depois que eu entrei nesse emprego, já é o terceiro cliente já. Mas acho que agora eu fico um tempo maior. Lá tá precisando mais. Não, mas é atendimento de luxo. Ela fica bastante tempo com o cliente só. Socorro. Não, agora eu falei com eles, eu falei assim, olha, gente, vocês me deixam mais tempo aí, porque agora tá complicado, tá complicado. Tá complicado, é muita coisa que precisa... O sistema que hoje eu mexo, ele é um sistema que ele é complexo, ele tem uma curva de aprendizado muito grande. Então, eu falei assim, paciência, gente, que nós estamos indo. Então, assim, eles Complexo, leia-se. Muita gente meteu os bedelhos e agora tá uma merda. Assim, é um sistema que ele já passou já por várias versões, várias situações, eles já tiveram que trocar a coisa, assim, no meio do caminho, porque tava dando problema de performance, e aí, então, assim, tem muita coisa para se mexer, é uma arquitetura complexa porque tem muitas tecnologias nele. Então, bacana de você trabalhar num sistema, assim, que você tem um puta aprendizado muito bom. Então, hoje, assim, eu sou integralmente full stack, então, às vezes, precisa mexer lá com Windows Forms, que é... Windows Forms são programas para desktop ou para web. Eu não mexo com mobile, não, porque já tem gente lá que mexe com mobile muito bem. Mas em todas as interfaces esse sistema tem, e a gente mexe em tudo, desde do front até lá no banco de dados. Então isso aí é um super aprendizado, muito bacana. Eu gosto desses desafios. Full stack, na verdade, é aquele cara que mais aprende, né?
Querendo ou não. Ele não é especialista em nada, mas sabe é um o pouquinho que mais... de tudo. Um dia teremos um episódio sobre full stack. Mas voltando agora ao Teremos. assunto, né? Depois da hora do café. Vamos falar sobre logs. Os logs, como a gente já falou anteriormente, né? No Git, quando você faz um commit, você gera uma mensagenzinha lá dizendo o que se fez, ou você bota o ID, ou, né, o chamado que você tá atendendo, alguma coisa nesse sentido. E o log é essa informação, é o histórico de quem foi o usuário, em que hora que ele fez aquilo, em que versão, qual foi a alteração de fato no arquivo. Qual é o número da tarefa que ele associou aquilo ali, porque às vezes tem ferramentas que você coloca as tarefas e você consegue associar. Exatamente. Tem o GitLab, né, que eu acho que é um dos mais famosos pra quem usa Git. Eu não sei pro E TFS. tem o próprio TFS. O próprio TFS tem isso. Né? É Microsoft, né, gente? A gente trabalha com Git, assim, coisa é open source, né? O problema é que eu não tenho como não puxar sardinha pro TFS. Não, mas é legal, Tudo de porque a bom. gente tá dando duas visões diferentes, né? Você de uma ferramenta fechada, eu de uma ferramenta aberta, ok. E outra coisa interessante, outro conceito, o branch. O que é o branch, Ana? Porque você tá especialista em branch ultimamente. Nossa senhora, muitos branches que eu trabalho. O branch, ele vai ser a versão do projeto. Você vai pegar o projeto e vai trabalhar com ele. Então, quando você trabalha com aquele código ali, você fala que você está trabalhando naquele branch. Aí ele tem um número, ele tem lá uma metodologia de versionamento, ou se você tem que fazer alguma alteração, um hotfix. Geralmente, aqueles números grandes que tem de versão, quando você vai olhar por exemplo, no log lá, né? No log, ou então sobre o sistema tal, e aí você vê lá que a versão número 1580.20, 200, não sei das quantas, então assim, geralmente você trabalha no branch. Essa questão do branch também vai depender da metodologia utilizada. Sim. No Git você tem várias metodologias, até interessante, né, quem quiser se aprofundar mais. Hoje eu trabalho com metodologia mais assim, para cada chamado que você atende, você tem um branch separado. Então, se acontecer alguma coisa, a pessoa não conseguir terminar no prazo da versão, a versão não vai ser atrasada por causa daquela alteração, entendeu? Cada alteração é um branch. Onde que eu trabalho é muito mesclado. Às vezes é por chamado, porque às vezes o chamado ele é complexo, é grande, vamos supor que você vai fazer uma funcionalidade nova, uma tela ou um conjunto de telas que, assim, vai demorar um tempo maior, então você abre um branch para ele, que a gente chama aí, um branch centralizado, a gente chama ele de tronquinho, ou que seria uma versão minimalista do trunk. Então você consegue ter trabalhos e depois você consegue liberar a versão independente daquele branch. E depois vai e sobe. É que a gente tem que imaginar aqui que a gente tá trabalhando com uma árvore. Acho que fica mais fácil. Isso. A raiz, vamos imaginar que a raiz é o repositório, meu log lá, meu projeto. E eu tenho o tronco, que ele é a raiz do projeto, que é o trunk. E aí, ele é o repositório principal do código. Normalmente, você tem um trunk por projeto, mas nada impede você ter mais de um. Eu acho que quando você coloca, se alguém usa alguma metodologia aí de mais de um trunk, depois vocês comentam com a gente. Eu acho que é bem raro. Eu acho que aí assim, já bagunça o negócio e você já perdeu o sentido de ter o tronco. Porque, por exemplo, se você imagina que é uma árvore, geralmente ela tem um tronco único, né? Se você pega uma árvore. Vai saber que árvore é essa, né? Aí vai ter um bambuzal, né? Mas bambuzal não quebra. Feio, mas não quebra. Mas aí você vai ver os branches serão os bracinhos, Isso, né? seriam esses braços. Como é que fala? A árvore? É o galho. Isso, galho. Gente, vocês me desculpem, mas eu tô cansada um tanto. Esse negócio de ser full stack cansa. Ser mãe. Ser mãe, fazer trocentas coisas ao mesmo tempo, participar de outros podcasts, ser arroz de festa, cansa. Entregando as coisas. Vamos lá. E aí, beleza, né? A gente tem o trunk, que é esse tronco, ele tem o branch. A gente vai fazendo os merges. Agora a gente vem pra parte dos merges. Ai, gente, a gente vai pra... Sinceramente, pra mim, é a pior parte do a pior parte pra todo mundo, pode ter certeza. Nossa! Que assim, naquele mundo ideal, temos aquelas duas equipes trabalhando naquelas duas alterações ao mesmo tempo, certo? Uma hora, essas alterações vão se juntar. Então, tem uma no branch. Pro tronco. Tem outra no outro branch. E esses vão se juntar no tronco, no trunk. E aí... Tá lindo demais esse misturar o trunk com o tronco. Tá, maravilhoso.
Mas todo mundo tá entendendo, não tão? Então é assim mesmo. Então o merge é aquele momento que você junta essa bagunça. Só que você imagina aquela situação em que as duas pessoas alteraram o mesmo arquivo ao mesmo tempo. Só que também alterações diferentes, né? Porque não justifica as duas fazer a mesma alteração. Não. Pensa naquele arquivo chamado funções, que tem 30 mil linhas, né? Tô pensando assim, aquele projeto bem zoado. E aí, não tô zoado assim não, porque deve ter um monte de gente aí que tem um arquivo de 30 mil linhas chamado funções. Mas tudo bem. E aí, meu coração. Eles estão fazendo alterações ao mesmo tempo nesse arquivo. Então, quando juntar isso, se tudo der certo, não vai dar problema nenhum. O próprio sistema de controle vai fazer esse merge, vai juntar esse negócio e vai dar tudo certo, tá? Confia. No mundo colorido, lindo, florido, maravilhoso. Imagina que eu tenho uma função chamada ímpar. E o Joesley, Nossa, ele fez a função par. Tinha que ser Joesley. Isso, o Joesley fez o par. Sem cunho político. E eles fizeram, na hora que vai bater, os dois estão na mesma linha. Tipo, exatamente. Os dois estão na linha 210 do código. Ah, não, eles são na linha, já que nós estamos falando de Joesley, tá na linha 171. Então, eu tinha pensado nisso, achei que combinava mais. Pois é. Então, na hora que ele juntou, tava lá na linha 171 e ele pergunta, e agora, a propina vai pra quem? Não, quer dizer, aí ele pergunta qual código vai ficar. E aí o desenvolvedor que a bomba caiu nos braços dele vai ter que escolher pra quem que eu dou a propina. Não, eu escolho qual vai ser o código, ou se eu vou botar pra baixo, vai ficar os dois, eu vou ter que tirar eu vou juntar as duas propinas. Então aí você vai escolher o que vai fazer. Quer dizer, vai escolher o sortudo que fica com a bomba, né? Gente, às vezes o merge, assim, de um projeto muito grande, uma coisa, né, um branch que foi crescendo, às vezes vai um dia pra você resolver isso. Nossa. Então, assim, dica, tá? Façam coisas menores, vão juntando mais, não deixa pra juntar no final do mês, depois de, sei lá quantas alterações, gente. Não façam isso, pelo amor de Deus. Não tem problema você dar 20 commits com o mesmo comentário, com o comentário lá da sua feature. Não tem problema, gente. A feature mas, assim, 171, tals lá, aí você dá 20 commits daquele, não tem problema. O negócio é você ter gerar uma versão estável e também gerar pro seu colega a versão estável. Geralmente, o que acontece? Você vai lá dar um get, né, da última versão e aí te aparece lá, tá misturado aqui. O que você quer? No TFS, ele é bom que você compara. O que você quer fazer? No Git você tem clients, né, que você pode também fazer isso e ver o que fica, o que não fica. Ou então você chama o coleguinha e pergunta, e aí, o que você fez, o que eu fiz e vamos tentar resolver. Quando o negócio tá bem... Tá assim, bem feio. Aonde que eu trabalho lá, a gente tem essas versões, uns branches menores, que igual a Jess falou, que ela abre vários branches e tem um branch antes do tronco, que aí a gente tem que fazer merge, tipo 3 níveis, e às vezes nesses 3 níveis algum nível dá problema, porque às vezes você subiu a alteração, foi acumulando e não subiu em toda essa cadeia, e aí pode dar problema. Então é muito importante fazer isso. Esse trabalho normalmente fica na mão daquele que tá responsável pelo tronco, né? Não, engraçado, a gente não. Cada um é responsável pelo seu código, então você tem que subir mas tem metodologias, né, que você, tipo assim, você lá, o desenvolvedor, não é você que vai enviar pro release final ou pro tronco. Ah, tá, entendi. Não, tem gente que é responsável pela publicação, que vai publicar em homologação, em desenvolvimento, ou porque produção. Normalmente tem níveis de permissão, né? Assim, tipo, você trabalha com o Git padrãozão, não, é normal, tipo, o seu usuário lá tem permissão, faz o que você quiser. O Git, ele é a casa da mãe Joana, né? Ele, ao mesmo tempo que é a casa da mãe Joana, também você pode fazer muita coisa legal, entendeu? Mas o Git, ele é muito inteligente, ele consegue fazer um merge bem otimizado, né? Eu lembro quando eu trabalhei com ele mesmo já trabalhava muita coisa em cima do merge. Se houver uma boa comunicação entre a equipe e houver uma boa organização, dificilmente vai ter problema, tá? O que causa muito problema são branches com muitas alterações. E 2 pessoas trabalhando em coisas muito parecidas. Isso vai dar problema. Né? Esse arquivo de função de 30 mil linhas lá. Vai dar problema, gente. Mas, no geral, é muito difícil hoje eu ter problemas, realmente. Quando tem problema, não é culpa do Git, é problema da organização. Ou que não foi pensado direito na hora de passar a atividade. Ou alguma atividade deu problema e aí você já não consegue mais fazer merge. Alguma coisa nesse sentido, sabe? Mas não é dele, né?
assim, da sua pesquisa aí, que você fez uma pesquisa linda e maravilhosa, o que diferencia os dois, assim, os dois não, mas a estrutura em si, a gente falar assim, a estrutura... Então, a topologia, né? Isso. Então, é que assim, o Git, ele trabalha numa topologia distribuída, ou seja, lá quando a gente fala do repositório, o repositório, ele é o... Não sei assim, eu vou lá, criei um projeto lá num site da padaria, eu gosto sempre do exemplo da padaria do João. E o site do seu João lá tem, sei lá, 4 páginas em PHP e 4 HTML, sei lá. E beleza, eu criei esses arquivos e criei um Git, um repositório, enviei isso, né, ou pra um repositório remoto, ou vai ficar na minha máquina, beleza. Aí o meu amigo começou a trabalhar comigo e ele quer uma cópia do projeto. Ele vai clonar o projeto, que a gente chama no Git, e ele vai passar a ter uma cópia do projeto. Como o Git ele trabalha no sistema distribuído, ele tem uma cópia completa do projeto. Ou seja, ele tem todos os branches, todos os tags, tudo. A então, menos além que exista... do servidor, todo mundo tem o mesmo projeto, a mesma situação. Então, se acontece alguma coisa com um, você tem como recuperar de outro. Não é bem assim dizer que é um espelho igual. Por que pode acontecer, tá? Você tem que pensar que projetos vão crescendo e tal. Então, se eu tenho um projeto lá pequenininho, né, como esse que eu te falei, que eu só tenho um único branch, que é o principal, eu não tenho outros branches, eu só tenho um branch que é o trunk e ok. Então, o cara vai ter uma cópia igual. Mas se eu pensar que eu posso ter vários branches, várias tags, vários tudo, se essa outra pessoa não tiver sincronizado todo o projeto, que a gente chama de fetch, ele não vai ter uma cópia igual. Ele pode ter só o branch que ele tá trabalhando, por exemplo. Vamos imaginar que eu tenho um branch pra cada release. Se ele só trabalhou na release 1, ele não vai ter a release 2, 3, 4 que saíram depois se ele não atualizar o projeto dele, entendeu? Mas isso aí acontece também com o centralizado. Então. Só que no caso do TFS, o SVN, que a gente falou pouco aqui, mas ele é bem usado ainda, o SVN, ele trabalha, né, e o TFS, ele trabalha no sistema centralizado. Ou seja, mesmo que você queira, você nunca vai ter a cópia toda do projeto na sua máquina. Pelo amor de Deus, vai demorar não sei quanto tempo pra baixar, dependendo da evolução que já tá o sistema. Ele vai ficando grande, o monstrinho. E no caso, por exemplo, eu que uso o Visual Studio, pra eu conseguir dar build no projeto, vai demorar 3 dias pra abrir. Talvez, não sei se talvez seja esse motivo do TFS. Mas ele, nesse caso, ele trabalharia centralizado. Então, eu só vou ter o projeto inteiro mesmo, todo o histórico, todos os logs, tudo nesse meu repositório central. Todo o resto, eu vou ter, uma visão do projeto e tal, mas eu não consigo ver todo o histórico. Diferente do Git. Porque se você pensa assim, eu tô numa empresa pequena, trabalho com o TFS e meu repositório fica numa máquina lá e eu não tenho backup disso. E aí essa máquina queima. O que acontece? Ou então acontece, por exemplo, da rede cair, você não você justamente precisava de fazer de trazer o código pra você, né? Que a gente já falou aqui, né? Mas no caso do centralizado e do distribuído, nessa situação, o mesmo problema, é igual. O que aconteceria, vamos imaginar assim, eu tô lá na minha máquina, eu quero ver o histórico daquele arquivo do que foi feito. No caso do Git, se eu não tiver internet e não tiver acesso ao repositório central, eu consigo ver, porque eu já baixei antes. TFS ou SVN, a gente tem que fazer uma busca. Exato. E aí, nessa busca no servidor, se não tiver internet, você não consegue ver o histórico do arquivo. Sim. Entendeu? Essa eu acho que é uma diferença que eu acho que fica bem fácil de perceber. Então, seria essa a diferença da topologia dos dois. Aí, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o uso dessas tecnologias no mundo, tá? Aqui temos um dado que é de 2016. É uma pesquisa que o Stack Overflow fez com os usuários deles para ver o que eles estavam usando. E dessa pesquisa, eles têm um dado bem interessante pro meu lado. 69% usam Git. Em segundo lugar, 9% SVN. E em terceiro, TFS, pelo menos, tá ali em terceiro, né? Mas se vocês forem ver o porquê, no Git, você coloca qualquer coisa, assim. É igual eu já até comentei aqui, você vai fazer uma validação de CPF. Aí você coloca lá no Git. Ele, você não precisa, não necessariamente, baixar um sistema, baixar um plugin ou alguma coisa para você trabalhar com ele. Via terminal, você abre a telinha e você já tem todos os comandos e tal. Ao mesmo tempo que eu acho que ele é mais fácil, eu acho ele mais difícil
exatamente por isso. Assim, quando eu trabalhei com o Git, com o TFS, quando você configura ele já fica muito automatizado, muita coisa, então eu apanhei um pouco com o Git. Eu gosto de trabalhar o Git em linha de terminal mesmo, mas ele tem um cliente para Windows muito bom, tem uns clientes muito bons para Mac, para Linux, tudo. Tem um plugin pro Visual Studio, então assim, se você tem aí o seu Visual Studio na sua casa, versão Community, que é versão gratuita, e você não tem como ter um TFS, que você quer usar o GitHub, você quer usar o Git, desculpa, porque o GitHub é o site. O GitHub, isso que a gente não falou, mas assim, o Git, ele tem os sites, né, que são repositórios, então tipo assim, eu não tenho onde deixar, não tenho nenhum lugar pra guardar isso, eu quero ter um backup, tem o GitHub, tem um outro site também que é bem interessante, que é o Bitbucket. Que é onde que você também expõe o seu projeto, né, pro público, é que assim, né? No caso do GitHub, normalmente ele é mais pra que, assim, você tem a opção de pagar ou não. Se você não pagar, você tem os repositórios abertos. Então, tipo, normalmente estudantes, o pessoal que quer trabalhar com projetos open source, colocam lá. Ou quer fazer portfólio, né? Também, bastante usado, tipo, numa entrevista de emprego, né? O pessoal, tem uma página no GitHub, quero ver teu código e tal. Então é lá. O Bitbucket, ele é mais pra você ter a opção de fazer o código fechado. No caso do GitHub, você pode fazer fechado também, mas aí você tem que pagar a mensalidade. E no Bitbucket, não, você consegue fazer fechado e de graça. Ele tem uma limitação, acho que só de quantidade de repositórios, se eu não me engano. E o Bitbucket, ele tem algumas ferramentas, né, de integração muito, muito legais. Muito legais. Então, tipo, eu recomendo bastante. Tem o Source Tree, que é um client pra Git, que é muito legal também. Nós vamos deixar link pra esses não preciso fazer propaganda, não, porque, tipo, sério, eles têm umas ferramentas incríveis. A maioria delas são caras, mas pra quem quer só testar e usar, tipo, só uma pessoa vai usar ou duas, eles são, acho que, de graça, ou bem baratinho. E ele só fica caro mesmo a partir de quando ele percebe que, é uso empresarial. Aí ele começa a ficar bem caro, mas se não, ele é gratuito ou um preço acessível, né? Aí nós vamos ver aí que o SVN, ele tá em segundo colocado, mas assim, é discrepante a quantidade, enquanto isso um tá quase 70%, o outro tá 9%, porque o SVN, ele tá caindo em desuso. Ele Sim. tá caindo, ele não evoluiu como as outras ferramentas. Pra quem não conhece, quem conhece como Tortoise SVN. O Tortoise SVN. Tem o Tortoise e tem um client pra Git também. Não sei se... A TFS acho que não. TFS é só ferramentas da Microsoft, né? Então acho que não vai ter nada. Não, mas no Visual Studio tem como você colocar um plugin. Aí você fala qual que é o tipo de repositório que você quer. É o TFS, é o Git. Aí você aponta. É porque assim, se você parar pra pensar, o Git é bem recente. O Git é 2005. Ele foi criado pra fazer controle de versão do Linux. De uma das distribuições, que eu não lembro agora qual. Então ele é bem recente, né? Se for parar pra pensar. O TFS também, eu acho que ele é mais recente. Tinha um anterior, que era outro nome. Que era o SourceSafe. Que ele, graças a Deus, já caiu de uso, porque ele, assim... Não, mas ainda tem 0,6% que usam. Mas ele tá ali mais ou menos junto com o Tortoise, gente. De vez em quando ele perde algum histórico, alguma coisa fica no limbo. Você vai tentar dar um commit, que a gente fala check-in, né? Um negócio não vai, você acha que foi, aí você tem que ir lá no servidor, você tem que ir lá no repositório, ver se foi mesmo. Então, assim, eles melhoraram muito com o TFS. Nossa, assim, só safe pra TFS não tem nem comparação. A Microsoft, nos últimos anos, evoluiu muito e muita coisa, né? Então, assim, hoje em dia não tem mais por que ficar de palhaçadinha e de preconceito com a Microsoft. Não tem. Se a gente for falar ali em nível de desenvolvimento, a Microsoft, ela abriu o código dela, ela tá querendo que outras pessoas trabalhem com ela e trabalhem integrado. Tanto que a gente já falou em outros episódios aí pra trás que tem o VS Code, que você pode usar no Linux, você pode usar no Mac. E que é muito bom. E de alguma forma, você vai usar alguma ferramenta da Microsoft pra alguma coisa, ou pra fazer controle de versão, ou pra desenvolver, ou as duas coisas. Então, também não tem que ficar elogiando muito, não. O que eu faço, eu trabalho hoje, os meus sistemas são softwares corporativos robustos. Então,
precisa de uma linguagem robusta, precisa de todo um sistema, uma arquitetura mais robusta. Não tô falando, só não quero que as pessoas não entendam mal, que outras linguagens ou que outras arquiteturas não servem para ser robustas. Não tô falando isso. Sim. Só estou falando que a Microsoft, ela te dá essa opção de você trabalhar de forma simples ou de forma mais robusta com todo um sistema por trás. E você pode usar todos os sistemas dela como não. Você pode usar um ou usar o outro, que ela consegue fazer várias integrações. Então eu não tô querendo puxar sardinha para a Microsoft, só estamos elogiando que as ferramentas são boas, não dá tanto problema assim, porque ninguém é perfeito. Eu não trabalho com... Quer dizer, eu trabalho com SQL Server, que eu gosto, mas assim, não sei, eu acho que as ferramentas estão melhorando muito. O próprio Windows, pra mim, evoluiu muito. E assim, sim, eu vou Windows ser... 10 deu um Vamos ser bom. polêmicos. Eu ainda acho o Windows melhor como sistema do que o sistema do Mac, tá? Assim, eu acho que pra quem desenvolve, o Mac é mais interessante por causa da questão do terminal, que é muito mais fácil do que no Windows. O Windows eu ainda acho meu Deus, uma dor de cabeça. Linux também, via terminal também é bem mais fácil, né? Eu já ouvi falar isso, não sei se eu tô errado. É porque na verdade o terminal no Mac, ele é Unix, então, é que assim, o Mac ele é então... baseado em Unix, né? Então, aí alguém vai nos comentários vai dizer que eu errei alguma coisa aí nessa parte aí, mas é por aí. Não, por favor, que diga que a gente errou, que depois a gente é algo assim, mas é que eles surgiram basicamente na mesma época, baseado um no outro, então... Quando você entra no terminal do Mac, é como se estivesse no Linux, assim, basicamente. É bem parecido, então é bem interessante, muito mais fácil. E aí tem a parte visual que é mais fácil de usar, não é igual o Linux, que às vezes é mais complicadinho. Tirando o Ubuntu, que eu acho mais fácil. É porque a vantagem do Mac é ele ser mais intuitivo, né? Isso aí é uma coisa que sempre o Steve Jobs Mas é que assim, pra quem tá acostumado com o Windows, eu ainda acho o Windows mais fácil. Tirando, claro, a parte de hardware do Mac eu acho incrível, mas... não, você consegue rodar o macOS e colocar uma máquina virtual rodando o Windows e o negócio funcionar perfeitamente. Vai eu colocar uma máquina virtual aqui no meu Windows aqui, que eu faço com ele? Eu cago meu computador. Mas aí depende, o Windows 10 tá bem legal, sabe? Então, eu tenho evoluindo bastante sistemas. Não é mais o Windows da tela azul. É porque agora tem a tela azul com um sorrisinho, gente. Então agora ficou amigável. E eu não tenho... Depois com o Windows 10 eu não tive problema. Teve muita gente que reclamou que teve problema. Eu não tive. Eu ainda tô no 7, que é o melhor. Não vou nem entrar no mérito. Eu nem vou entrar no mérito, mas o Windows 10 ele é muito bom. E eu precisei de trocar meu HD. Aí teve um probleminha que ele desconheceu o hardware. E aí eu não tava conseguindo mais instalar o Windows 10, mas depois eu fiz um backup lá, uma imagem, e aí o treco voltou a funcionar. Assim, eu tive só esse problema. Mas vai ver que o meu problema com o Mac é o mesmo do iPhone. É que eu acho que a gente fica muito travado dentro do Mac. É a mesma coisa que eu sentia com o iPhone. Eu sentia que o iPhone me deixava travada. Mas aí alguém vai dizer, mas dá pra hackear, fazer o quê? Dá, gente, dá. Mas eu posso fazendo isso no outro sistema sem ter que hackear nada, entendeu? E pra que nós vamos hackear um negócio? Pra quê? Entendeu? É só isso meu problema. Mas, ok, gente, pode comentar aí e falar, vamos falar de polêmicas. Vou fazer igual no episódio que colocaram nos comentários, Team VS Code, Team Sublime, Team... Eu sou Team TFS, sou Team Visual Studio, sou Team Microsoft, tá? Eu já vou... Eu sou putinha da Microsoft, mas... Eu sou putinha da Microsoft. Eu sou putinha mesmo, gosto da Microsoft, não tem problema em dizer não. Sou Team Bill Gates. Eu só não uso SQL igual você usa. Hoje eu uso Oracle, que ele também é outra situação. A gente depois vai falar de banco de dados. Eita, você vai longe. Esse também vai longe, porque a briga é boa. Só pra fechar, pra encerrar as minhas experiências, é que todas as vezes que eu usei TFS, só deu merda por culpa minha. Normalmente é. Ou então eu fiz um merge errado, ou eu acabei esquecendo de subir o negócio na feature certa, e aí eu tive que voltar e consertar. Assim, nunca teve problema de repositório, de cruzar informação, de perder coisas. E aí, quando perde, aí é problema de infraestrutura, de servidor, que também não é culpa do TFS. Em suma, gente, o Git, ele é muito bom, o TFS é muito bom, as outras ferramentas, elas foram boas, mas elas estão caindo em desuso, elas não estão evoluindo
evoluindo, outras realmente caíram em desuso. Uma eu sou safe, ele não evoluiu e parou e vai morrer e tchau. E não tem jeito. E outras ferramentas aqui que eu... Nossa, gente, tem arquivo zipado. Ai, não, tem umas coisas que não dá pra gente falar, não. Não. Tem várias pessoas falando, né, outras formas de uso, e aí elas falam em coisas absurdas como não uso, faço cópia de arquivo e coisas desse gênero, e são... Não. 2017, Nossa. Gente, por favor, procurem a luz, comecem certo, não façam isso. Ok. Git tem muito site, tem muita coisa bacana que ensina a usar o Git. E se você não tem como ter o TFS, se você não consegue essa ferramenta por alguma forma aí, uma forma que a própria Microsoft te dê ou que você compre, então usa o Git. E seja muito feliz, porque as duas coisas vão te deixar muito feliz. Não tem muito como errar, gente. É só escolher alguma coisa e ser feliz. Só não assim, vale ficar... tem cursos também pra quem quer aprender mais sobre, pela internet aí gratuito, tem bastante coisa no YouTube também, então quem quiser se aprimorar e aprender mais sobre, tem muito conteúdo na internet, vale a pena dar uma olhada. A gente vai deixar alguma coisa no post, então se vocês acharem mais interessante colocar mais alguma outra coisa, depois a gente volta e acrescenta, ou então vocês deixam no comentário algum link pro pessoal, pra quem puder ver, e vocês vão ajudar bastante com qualquer dica que vocês tiverem aí, porque eu tenho certeza que tem muita gente que saca pra caramba e tá ouvindo a gente. E a gente fechou sobre controle de versão. Foi rapidinho, né? Vai dar tempo da gente falar todos os comentários dos programas anteriores, que foram lindos. Então, gente, vamos por recadinhos do coração. Recadinhos do coração. Eu só queria fazer um disclaimer que eu acho que eu não fiz no programa anterior. Teve umas entradinhas de uma voz masculina. Essa voz é do marido da Ana. Ele participou. O senhor teste unitário. Ele estava fazendo teste unitário aqui antes da gente começar a gravar, gente. Tava uma beleza. E o Visual Studio só bombando. Só Inception. Socorro. Só. Mas eu queria agradecer ele demais. A gente fez um trabalho bacana e ele achou muito lindo. E eu também achei mais lindo ainda ele participar. Apesar de ter falado muita coisa com dor no coração. Mas tá bom. Então, sobre os comentários, tá, Alda? Então, teve um comentário do Emerson, que ele falou que recentemente mudou a abordagem quanto aos casos de piadinhas no trabalho. Que antes ele achava de boa e tal, achava o cara babaca, mas não criava atrito. E hoje ele tá tentando dar um tapa de luva, que a Ana, né, comentou no episódio da Alda, que quando é um amigo mais próximo, então daí não é só um tapinha, é um tapão na cara mesmo. Aquele que vai marcar. Que ele fala que é normal, a gente às vezes fala algumas coisas que, nem percebe, e com o tempo vai percebendo, mas que tem que vigiar e, falar pra pessoa, não é assim, sabe, dar aquele toque. E é isso que ele tenta fazer. Ou então você chega na cara da pessoa e fala assim, larga de ser machista e babaca. Seu babaca. É que depende do nível de amizade também, né? Se você é muito amigo, é mais fácil, né? Olha, eu concordo que às vezes acontece da gente brincar entre a gente mesmo. Vamos dizer assim, a gente consegue fazer brincadeiras assim, mais fáceis, e aí depois é só falar que, é uma brincadeira e tal, assim, não leva a mal. Depois de você ter ofendido, aí a pessoa tem que se voltar, né, pra si e perdoar. Eu acho que assim. Mas eu acho que você deve perdoar, mas dá uma cutucada na pessoa pra ela aprender a parar de ser babaca, porque isso faz mal pra quem recebe essa brincadeirinha. Uma hora cansa de brincadeirinha, né? E depois a gente teve um comentário da Rosana, que ela falou que ela foi lá no Twitter da Alda ver por que ela não tem cara de mãe. E olha que surpresa, ela tem cara de mulher. A única cara que uma mãe pode ter, né? Que ela é uma linda, que ela é talentosa. E agora acrescentando aqui que a gente
gente acha a Alda foda pra caralho. Não sei se o Thiago vai colocar um pi aqui, mas ela é foda. Só aproveitando aqui também, dar um aviso, ela tá promovendo ela ainda tá em fase de promoção de um evento lá em São Paulo. Quando ela tiver tudo acertadinho, provavelmente a gente vai também colocar no post sobre esse evento. Então depois, se tiver tudo acertado, vai estar no post aqui sobre o evento que ela tá fazendo. Vai ser em junho. Vai ser mais ou menos no final de junho. E a gente gostaria muito de participar, mas a logística fica um pouquinho difícil. Mas a gente deseja toda a sorte pra ela. Então cola nela, cola lá no Codamos, que a gente já colocou já post, que ela tá tentando fazer muita coisa bacana e ainda coisa inclusiva e tentando fazer coisa de graça. Então cola nela. Então ajuda lá. E agora vamos pros comentários do episódio de Guanabara. Nossa, que teve bastante comentário, o pessoal, né, falando que se sentiu incentivado a estudar EAD, que, né, a questão do preconceito e tal. Teve um comentário do Fábio Everton, que ele falou, sabe de uma coisa? Eu sempre fiz EAD e não tinha me dado conta. Eu sempre estudei TI pela internet, e o caso da faculdade, porque ele falou que tem um certo preconceito em fazer faculdade à distância, é que na realidade é medo, porque faculdade não é brincadeira. Mas ser autodidata na internet é um pouco de EAD, né? Então a gente acaba estudando EAD sempre. Muito, muito. Só que ele fala que ainda tem um certo receio com a faculdade, apesar, né, do Guanabara ter explicado, falado bastante, ainda rola um pouco de medo. É o preconceito do novo, né? Tudo que é novo, a gente tem uma certa resistência, ou a gente fica com receio. Eu tô postando as minhas fichas em determinada coisa e depois não vinga. Então a gente tem o medo de não ser uma faculdade boa, né? Então é complicado. Apesar que no Brasil, acho que as poucas universidades que as pessoas respeitam, a maioria são públicas, né? Assim, que os federais. E algumas particulares que tem um conceito muito bom, mas no geral as pessoas quase me têm ferrei um certo nessa, problema, né? Quase me ferrei, mas assim, ainda bem que eu não formei e eu tive tempo de trocar pra outra e resolver isso. Coitado, assim, me dá um pouquinho de dó quem tinha formado e não pegou diploma na outra faculdade lá. Que eu falei o nome dela, mas não vamos falar aqui, não vamos criar treta. Não vamos citar o nome. Não vou falar aqui. E, assim, a gente gostaria de agradecer imensamente, mas é muito, 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 muito mesmo, as meninas do Django Salvador, que elas fizeram um workshop no dia 29. A gente não conseguiu a tempo de colocar no último episódio falando sobre esse evento. Eu queria pedir, assim, de coração, que da próxima vez a gente vai tentar, mas é porque foi tudo muito em cima da hora. A Jessie teve que viajar, a gente não conseguiu gravar o finzinho do último episódio. Então toda vez que tiver uns eventos, gente, principalmente se for gratuito, pago, a gente vai pensar com carinho se a gente vai falar. Mas se for evento gratuito, evento para inclusão, para trazer mulher, para trazer diversidade no geral, fala pra gente, manda mensagem. Tem gente que manda pelo Facebook, tem gente que manda pelo Twitter, ou então manda por e-mail. Tem todos os nossos contatos aqui. Manda pra gente, que a gente vai assim, com todo carinho. É só mesmo em caso de não poder, que a gente não vai conseguir colocar, mas aí a gente vai com todo o esforço do mundo. Então, cola nas meninas aí, aí você tem as Pai Ladies nas principais cidades, tem as Jungle Girls também nas principais cidades. Cola nelas que vocês vão brilhar. E a gente também queria mandar um beijão, né? Por último, mas não menos importante. Não, a gente deixou por último porque são meninas que pediram pra gente falar delas, né? Na verdade não. Foi o Elias que pediu pra mandar um beijo. Isso. Pra Bárbara. E pra Camila. A Bárbara Ferreira e Camila Couto. Isso. Que elas fazem sistemas e que passaram a ouvir a gente. Então um beijo pras meninas. Um beijo pra vocês. A gente de vez em quando vai falar nominhos Aparece aqui, né? nos comentários, meninas, porque vocês são minorias. Até nos comentários. Até nos comentários. Assim, o engajamento dos meninos é lindo, mas tá faltando engajamento das meninas. Por favor, gente, vai lá. Apareçam. Eu não fico aqui até essas horas gravando à toa, não, brincadeira.
Não, e a gente também não tá, assim, respondendo com tanta frequência. Por favor, gente, desculpa a gente. A gente tá difícil. A gente tá difícil, cuidar de menino, de tudo. De Agora menina, fazer de 2 cachorro. programas por Não, mês, menina, tá meio... A gente tá tentando fazer dois programas por mês, então, assim, compreende se a gente não te responder vocês, ou então responder só com um beijo, com alguma coisa, assim, porque também, por exemplo, o programa de Dia das Mães, eu fiquei tão emocionado com os relatos que eu não consegui encontrar a palavra pra responder. A gente sintetizou bem, assim, as mensagens, mas teve muita gente, né, elogiando, Nossa, agradecendo. No Facebook. É que a gente não gosta de ficar botando comentário de ai, como vocês são maravilhosas. Mas, né, porque Nossa, é um meu saco, sonho né, ser gente, maravilhosa, imagina. É, Nossa. mas continua aí, pessoal. Vamos gerar discussão, vamos brigar agora pra ver quem é melhor, se é o Microsoft, se é o Mac. Não, cadê? Eu já falei que usou time Gente, Microsoft. não precisa odiar, pode usar tudo. Olha que lindo. Pode, olha só. Eu não uso tudo Microsoft. Você usa coisas Microsoft, olha só. Que legal. É isso aí, gente. E a gente vai, assim, pedir pra vocês pra curtir o nosso comentário no Facebook, pra ele atender o nosso comentário, não, o nosso post no Facebook, retweetar também o episódio também no Twitter, pra mais gente é ótimo, né? Pra mais pessoas ouvirem a gente. E se vocês tiverem alguma sugestão de participante e junto com a pauta, tipo assim, vamos supor, quando eu falei com a Jessica, eu falei assim, Jessica, eu queria fazer um programa de mães e tal, o que você acha? E falei assim, olha, eu acho que vai ser legal, vai ser top, ia chamar a Alda, porque ela é mãe e tal, o que você acha? Aí eu já passei pra Jessie já quem que eu gostaria que participasse e um tema pra ela, e aí a gente desenvolveu em cima desse tema. Então, se vocês verem que tem isso, já me passaram já algumas pessoas, alguma listinha que eu tô montando aqui, mas se vocês tiverem mais pessoas e tiverem o contato delas, se puder já passar pra gente isso mais rápido, porque fazer 2 programas por mês é meio complicado pra gente. E fazer 2 episódios por mês com convidados é mais complicado ainda, né? Pois é, então se vocês querem falar, sei lá, vamos falar de diversidade na TI, que foi um episódio que eu ouvi do Lambda 3, que... Não, você quer imitar o Lambda 3? A gente não quer imitar o Lambda 3, então não vai ter. Não, eu só tô dando um exemplo. Você quer falar de diversidade? Então marca lá umas pessoas lá pra gente, quem sabe, convidar e tal. Vai ser bacana. Eu só dei uma ideia, tá? Daqui a pouco eu me chamando de feminazi de novo. Não, brincadeira, tá? A gente tava entendendo que era brincadeira, tá? Então, eu tava, gente, acho que não. Polêmica. A gente gostaria imensamente de agradecer vocês por terem ouvido a gente até aqui. Se quiserem entrar em contato com a gente, tem todos os links lá no post do Twitter, e-mail, Facebook e tal. A gente não vai ficar falando aqui todas as vezes. Tô aqui pra ser legal com essa polêmica aqui. Falou, aí eu sou a senhora panos quentes do Jovem Nerd. Eu não sou a senhora Jovem Nerd, porque já tem Z e você faz as polêmicas. Eu faço polêmica. Falou caótico. Eu boto o mamilo pra fora, aquelas. Meu Deus do céu, gente, vambora, porque tá complicado. Tá complicado. Ai, amanhã eu acordo cedo, vambora, gente. Um beijo pra você, gente. Tchau. Beijo, pessoal. Cuidado com a chuva, hein? Bota o guarda-chuva. Tchau. Tchau.